Olá, pessoas! Tudo bem? Vamos estar começando o nosso primeiro vídeo, né, da temporada 1 da série Dr. House, né? E essa ideia aqui, como eu falei no primeiro vídeo, que foi sobre a sinopse e sobre a introdução, explicando quem era o personagem do Dr. House, o que ele fazia, por que ele era um personagem interessante, diferente. Se você não viu, né, não importa onde você está vendo esse vídeo, ou no Instagram, no Facebook, YouTube, ou até no TikTok, é só você ir lá, dá para você ver o primeiro vídeo. E hoje, deixa eu pegar aqui, não, deixa eu primeiro começar o meu cronômetro aqui, porque a minha ideia é fazer os vídeos no máximo em 10 minutos. Eu vou me permitir, se eu não conseguir fazer no primeiro vídeo, que eu estou um pouco empolgado com o primeiro, passar de 10 minutos, mas a ideia é 10 minutos. Se você está vendo o vídeo, já sabe se eu consegui ou não, né? Então tá, ó. A ideia, né, é escrever um livro, estou escrevendo um livro, né, A Psicologia da série Dr. House. Então, são 8 temporadas o Dr. House. Então, hoje estou começando a primeira temporada, primeiro episódio. E qual que é a ideia aqui? É fazer uma leitura, literalmente, ler cada episódio com um olhar psicológico sobre cada personagem, sobre cada história, sobre cada situação, tanto do Dr. House, tanto dos médicos dele, faz parte de uma equipe, e tanto também dos pacientes, né? Cada episódio é um paciente. Então, o primeiro episódio Calma aí, me perdi aqui. Eu tô aqui na introdução. Calma aí. Eu tô usando o Facebook para eu ler o texto. Porque a ideia aqui, deixa eu explicar também. Eu expliquei na introdução, né? Então acho que as pessoas viram, às vezes as pessoas nem viram ainda. Eu leio o texto que eu fiz, eu fico às vezes 24 horas escrevendo texto, elaborando, mudando algumas coisas. Depois que eu faço o texto, aí eu venho aqui, compartilho o texto e compartilho o vídeo, assim no Instagram, no Facebook e no YouTube. E no TikTok também, tá lá o texto e tá lá também o vídeo. Então, lógico que o vídeo eu posso acrescentar alguma coisa que eu esqueci no texto, aqui eu não me aprofundei no texto. Então a ideia é fazer essa dinâmica. Ler o episódio, ler os personagens, trazer um entendimento psicológico e compartilhar aqui com vocês. Porque se você assistiu o primeiro vídeo, que é sobre a sinopse e a introdução da série Dr. House, lá eu explico com mais detalhes. Então eu vou ficar repetindo todas as vezes, aí vai ficar meio cansativo, eu não vou atingir a minha meta, que é 10 minutos. Ó, já tenho 2 minutos e 22. Então, o primeiro episódio, aqui ó, primeiro episódio. O primeiro episódio chama piloto, né? Todo primeiro episódio de uma série chama piloto. Mas é a história de uma professora. Então, como é que funciona? Ó, aqui, ó. Oh, meu Deus, passei de novo. Calma aí. Tô perdida aqui. Paciência aí. Aqui. Não. Não. Tem que voltar mais para baixo. Então, assim, ó. Nossa, eu tô perdidaço aqui para achar o texto. Achei. Oh, meu Deus, achei. Até suei aqui, ó. O primeiro episódio chama piloto, né? Primeiro episódio. Todo primeiro episódio de uma série chama de piloto. Mas é a história de uma professora de educação infantil, ou seja, professora de criança. Então eu sempre vou estar lendo a sinopse. Então a sinopse é para você entender a história do episódio. Então, temporada 1, episódio 1. Então a sinopse diz assim: uma professora tem um colapso na frente dos alunos e é levada ao Dr. House. O médico e sua equipe desconfiam que ela possa ter um tumor e apenas 1 semana de vida. Então ela está numa sala de aula, ela começa a passar mal, desmaia e quase morre. Aí chega no hospital, ninguém descobre o que ela tem. E aí começa o episódio. Então a série Dr. House, ela sempre começa fora do hospital, sempre começa com um paciente. Então o paciente vai ter uma situação lá que vai manifestar a enfermidade, a doença dele. Aí vai lá essa é a introdução, aí vai lá pro Dr. House, né? E aí eu falo o seguinte, né, no texto do primeiro episódio da temporada 1.
A primeira frase do House na série é respondendo ao Dr. Wilson, que questiona o House por não usar um jaleco branco, né, igual todos os outros médicos. O House responde, né, já começa o tom de ironia, sarcasmo, completamente fora. O House é completamente diferente de qualquer ser humano, muito mais de qualquer outro médico. Ele não usa jaleco lá, o famoso jaleco branco dos médicos. Muitos médicos usam com bastante orgulho, né? Parece a capa de um super-herói. E aí ele responde, né? Quando o Wilson, que é um médico também, oncologista e também muito amigo dele, responde. Me perdi aqui, deixa eu achar. Achei. O House responde, as pessoas quando vêm no hospital não querem consulta com um médico doente. Então ele tem uma sinceridade para com ele também, porque o House, para quem não conhece a série, ele teve que quase que amputar a perna, ele decidiu não amputar, então ele anda mancando, ele é dopado de remédios, porque ele sente muita dor, e por causa disso ele ficou um cara chato, ranzinza, desgostoso da vida, grosso, cruel, frio, mas com uma leitura psicológica sobre o ser humano profunda. Só que nessa leitura que ele faz profunda da alma das pessoas, ele é muito sincero, ele é muito cruel, às vezes ele é muito áspero. Só que também ele usa isso para com ele mesmo. Então ele sabe, se ele é um médico lá de jaleco branco, chega um paciente, não vai querer passar com ele, esse cara é doente aí, ó, sarou nem a própria perna. A gente tem esse preconceito, não tem jeito, né? Aí o seu melhor amigo e Dr. Wilson não deixa quieto e responde, eu concordo. Também não gosta de pacientes saudáveis, né? Ele faz uma ironia. Se eu sou médico, eu quero um paciente que seja doente, né? Aí eu acrescento, né? Assim como a gente não quer um veterinário que não gosta de cachorro, assim como a gente não quer uma nutricionista que seja gorda, assim como eu não quero um pediatra que não gosta de criança. Então tem coisas que não combinam, né? Ou não orna, como diziam os mais antigos. Aí a segunda frase do House nesse primeiro episódio, ele repete essa frase praticamente em todos os episódios, é um mantra, é a frase da série, né? O Dr. Foreman, né, que é o médico, está atendendo um paciente lá, né, que é a professora, o House fala para ele atender ela, né, para dar uma olhada nela como é que ela tá. Aí o House diz assim, quando o doutor... Aqui, deixa eu ler então, vai. A segunda frase do House nesse primeiro episódio, ele repete praticamente em todos os episódios, como eu acabei de falar. Quando o Dr. Foreman, eu nem sei se é assim que fala corretamente, né? Diz para ir ver o paciente, quando o Dr. Foreman diz para ir ver o paciente, o House diz, não precisa, porque o House não visita os pacientes, ele não quer saber. Ele quer saber do sintoma da doença e isso é o desafio dele, isso é o ego dele, de curar a doença e descobrir que doença que é e curá-la. A doutora Cameron, né, diz para o Foreman que o House nunca visita os pacientes. O Dr. Chase, né, fica com um olhar assim de dúvida, de pergunta, como assim ninguém fica sem entender? Aí nessa hora o House solta a frase mais famosa da série, né? Se você estiver acompanhando aqui, se você assistiu a série do House, você sabe qual que é a frase, né? Qual que é a frase? Todo mundo mente. Então ele entende que não vai falar com o paciente para quê? Todo mundo mente, né? E aí, em outro momento do episódio, onde eles não estão conseguindo descobrir a doença da professora, o House diz para o Foreman conversar com a paciente. O Foreman, né, com um tom assim de ironia, fala para o House, mas você acabou de me dizer que todo mundo mente? O House responde, né, mas a verdade começa nas mentiras. Então o House entende que todo mundo mente, né? Marido mente para a esposa mente para o marido, o filho mente para a mãe e para o pai e a mãe mente para o filho. Então assim, o House entende que não adianta conversar com o paciente, ele sempre vai mentir. Aí o Foreman, né, em cima disso, ele fala, tá, se todo paciente mente, para que eu vou visitar? Mas de tanto falar mentira, ele começa a falar verdades, né? Então são coisas profundas que o House entende. Então assim, eu sei que a gente tem um ditado meio que popular que diz assim, né? A mentira é feia e a verdade é bonita. Quem disse que a verdade é bonita e a mentira é feia? Tem mentiras, ou tem mentira que é muito bonita. E tem verdade que é muito feia. Por que numa briga eu me sinto ofendido? Porque você falou uma verdade para mim.
Por que numa briga você fica triste ou em algumas situações você até chora e fica deprimido? Porque o que a pessoa falou é verdade, bateu na tua alma, bateu em algum lugar que ressonou, esquece a palavra, bateu em algum lugar que tocou em você como dor. Então, por isso que o House entende, todo mundo mente, porque se todo mundo for sincero, ninguém aguenta viver. Ninguém aguenta viver. Aí, continuando aqui. Depois de vários tratamentos, né, sem achar cura, Ah, tá. É a parte final do episódio, né? Eles estão com dificuldade de encontrar a cura, porque na série do House é só enfermidades e doenças que nem o médico conseguiu resolver, nem mesmo o hospital ou outros hospitais ou outros médicos. Então, quando chega no House e na equipe dele é porque, o negócio é muito sério. E aí, mesmo assim, eles estão lá há muito tempo no episódio, não conseguem descobrir o que ela tem. Ela só sofrendo, cada tratamento ela fica com mais dor e desfalecendo, e praticamente ela está quase morrendo, né? Aí depois, aqui, depois de vários tratamentos sem achar a cura, a paciente frustrada diz que quer ir para casa, para morrer em paz. O House quebra o seu próprio protocolo de não visitar os pacientes e vai até a moça, né, até a paciente. A paciente diz para o House, né, que não quer fazer mais nenhum tratamento e só quer morrer com dignidade. Ela está cansada, eu não aguento mais, estou sofrendo, sentindo dor, porque alguns tratamentos trazem dor e sofrimento. Aí o House começa com a sua sinceridade, às vezes fria, cruel, dura e profunda, né? House irônico e muito ácido diz para a paciente: quem foi que te disse que dá para morrer com dignidade? Você pode ter 9 meses, ou 90 anos, ou 99 anos, não tem dignidade na hora da morte. Morrer é sempre feio. Podemos viver com dignidade, mas não dá para morrer com dignidade. Aí a paciente toma um impacto assim, completamente fora de si. E é interessante isso, né? Porque a gente acha que... A gente gosta muito de ter dignidade, né? Uma coisa que acho que o ser humano nenhum devia negociar é a dignidade. Mas a morte não é romântica, né? Quem já ficou perto de pacientes ou de familiares que estavam muito doentes e depois acabaram morrendo, vê o sofrimento, dor física, dor psicológica, é dor para a família também, que vê a pessoa sentindo dor e os remédios às vezes não faz mais efeito. E o House está dizendo para ela, não tem dignidade na hora da morte, você vai sofrer, morrer é muito feio, morrer é muito feio, tem dignidade para viver. E aí eles conseguem fazer o tratamento dela, eles conseguem descobrir que ela tinha um parasita lá, bem estranho, com uma ideia que o Chase teve, né, o Dr. Chase, e aí ela é curada com um remédio super simples lá para matar o parasita, como se fosse um verme, sabe? Uma coisa que você comeu e criou um parasita super simples. E aí a paciente curada, e mais uma vez o House descobre a cura da doença e cura a doença da pessoa e não vai visitar a paciente, né? Até a paciente fala assim para a doutora Cameron: cadê o Dr. House, né? Aí a doutora Cameron fala: o House te curou, mas você não curou ele, né? Ele é um homem frustrado, ele é um homem de dor. Então o único prazer dele, a única sensação de prazer do House é descobrir as doenças e curá-las. Não é curar o paciente, ele não quer saber do paciente. Ele quer curar, descobrir a doença e curar o paciente. Aí praticamente o episódio acaba com a situação do paciente. Só que é o primeiro episódio, né? Então o House é muito grosso, muito duro. Então os médicos ficam meio chocados, assim, não conseguem entender a grosseria, a frieza dele, a crueldade, a dureza com as palavras, né? A sinceridade, assim, exagerada do House. Aí a doutora Cameron vai falar com o House: por que você me contratou? Você me trata muito mal. Por que você me contratou? Eu escrevi aqui no texto, né? Depois da cura da paciente, a doutora Cameron quer saber por que o House a contratou. Ele diz, sem rodeios e na lata: porque você é uma mulher muito bonita. A doutora Cameron fica indignada com a sinceridade do House. Mas o House conclui: mulheres bonitas não fazem
medicina. Mulheres bonitas usam da sua beleza para tirar vantagens. Como você é uma mulher muito bonita, cadê? Me perdi aqui. Como você é uma mulher muito bonita e faz medicina, então você foi muito magoada e ferida na mesma proporção da sua beleza. Por isso que eu te contratei, porque eu sei que você é muito capaz. E a doutora Cameron tomou um susto, porque ele bateu na ferida dela. Ou seja, você é muito bonita. Uma mulher bonita tira vantagem da beleza, é natural. Ele fala, isso é do ser humano, né? Um homem rico tira vantagem de ser rico. Uma mulher bonita tira vantagem. E para fazer medicina é muito difícil. Então, se você quis fazer medicina, é que você foi muito ferida e muito magoada. Então, você quer provar que você não é só uma mulher bonita. E aí a doutora Cameron toma um susto assim com ele e fica assim, estupefada assim, com a sinceridade do House, né? Eu saí do texto aqui, deixa eu achar aqui de volta, mas eu já estou no final já. Meu Deus, 15 minutos, no TikTok já era, no TikTok é 10, ainda bem que no YouTube e Facebook é mais tranquilo. Então esse foi o primeiro episódio da série Dr. House, né? A psicologia da série Dr. House. Então, espero que você tenha gostado. Eu vou encurtar aqui, fechar bem rapidinho por causa do tempo. Já deu 15 minutos e pouco. Foi mais do que o meu primeiro vídeo. Mas os próximos vídeos eu vou querer fazer apenas em 10 minutos. Então, se você gostou, né, eu vou deixar o texto também, onde você estiver assistindo, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no TikTok. Em todas as minhas redes sociais é de Adriano Fernandes. Então você vai no Instagram, YouTube, Facebook, TikTok de Adriano Fernandes e aí você, não sei onde você está assistindo, e aí você segue lá. Eu vou estar deixando no YouTube uma playlist. Se você não entende muito, no YouTube você vai lá no canal da pessoa, tem lá playlist. Vai estar lá, playlist, a psicologia da série Dr. House. Aí vai estar lá a introdução e a sinopse, esse primeiro episódio de hoje e os demais. Tá bom? Espero que você curta e esteja aqui com a gente e possa ser impactado como eu fui impactado com essa série.